E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. O homem não pode ser escravo do homem. O homem tem que deixar as terras não é Não escapa ninguém. Olá, boa noite! O Embaçadinho é estrela, velho. O embaçadinho. O embaçadinho, viu, Bebeto? Como eu estava falando, antes da gente começar essa live, ele é um algoritmo. A ideia, como a gente vive numa era de algoritmos, né? Então acho que ele é esse elemento que ele, na sua base, pelo menos cada um é do jeito. Eu acho que ele é um algoritmo daquilo daquele que simboliza aquilo que não está revelado, porque ele não tem pele, né? Ele não tem cor, ele não tem raça, né? Ele é um invasor, porque você vê que ele vai invadindo os espaços. E a ideia dele se transmuta fácil, né? Exatamente. E é como se ele fosse se apossando das coisas da civilização, da cultura nossa. É como se fosse um invasor, é como se fosse aquele que diz, olha,
de tudo, mas agora eu estou tomando. Então, por isso que ele está aí simbolizado nesse símbolo, né, do capitalismo. Então, tem os embaçadinhos opressores, tem os oprimidos, tem os embaçadinhos tomando a ONU, tem chefe de Estado, tem mendigo, um monte de coisa. Eles representam essa, digamos, eles comem a cultura, eles comem a coisa que a gente usa no político. Eles saem devorando, se comem, são autofágicos. São autofágicos, né? A ideia é essa. Então, o embaçadinho, agora com essa configuração do movimento, ele ganha uma outra visão, um outro universo que no começo da embaçação a gente não vislumbrava, eu mesmo não vislumbrava assim desse jeito. Né? Então eles agora estão caminhando nessa direção aí. E agora, com esse material que o Bebeto trouxe, bom, deixa eu só dar certo aqui, gente. É um prazer enorme estar aqui com você. Né? A gente está fazendo aqui o objetivo desse trabalho hoje. Eu já comecei aqui falando aqui, entrando aqui, eu quero apresentar aqui meu querido Leandro Cortez, meu querido Bebeto, um poeta, um grande poeta. Bebeto, ele é Hildeberto Abreu, também conhecido como Milan, né? E Betuca, do jeito que quiser chamar, funciona, né, Betuca? E aí, a gente está aqui, o propósito desse trabalho, desse nosso encontro aqui, é a gente registrar um movimento que aconteceu exatamente no ano 2000, foi na virada do século. Né? Foi um movimento artístico que aconteceu na arte paraibana, chamado Embaçação. Se você, porventura, não viu a outra live nossa transmissão ao vivo, né, que a gente fiz com o Nando, a gente deu o primeiro pontapé, o primeiro passo para a gente falar disso. Eu sugiro que você veja, porque lá a gente já fala bastante coisa do que foi, alguns detalhes, né, do que foi esse movimento. E o objetivo desse trabalho agora, nosso, é a gente registrar, né, de uma forma oral o que a gente vivenciou. O que foi esse movimento? Porque a gente não tem registro. Na época a gente não tinha celular com fotografia. Quem tinha uma câmera era menina. Tinha um cara ainda que ainda registrou, que ele gravou, mas gravou em VHS. O VHS não foi. Então, a gente não tem quase registro, algumas fotos. A gente tem pouquíssimas coisas, a gente quer deixar registrado oralmente, para que, né, no futuro, ou agora mesmo, no presente, as pessoas saibam o que aconteceu, algo que foi marcante, pelo menos em algumas vidas, né, em algumas pessoas, e que foi algo diferente. Eu posso dizer que foi algo diferente na arte paraibana, pelo menos naquele momento, naquele contexto, era algo diferente. E esse algo diferente foi perdido, a gente não tem nenhum registro assim, específico. E agora a gente quer deixar isso aqui registrado. E de repente, quem tiver interesse em conhecer e quiser também, sei lá, continuar esse trabalho, refazê-lo, né? Dar continuidade, poxa vida, ele ficará registrado aqui. E aí, por isso que eu tenho um prazer enorme, né, de contar com as pessoas que foram assim indispensáveis, né, para esse trabalho, que o Nando, o Bebeto, né, a gente que digamos, dava uma base, uma estrutura ali, a gente que organizava, né, basicamente, o trabalho, que envolveu várias outras pessoas que depois a gente pode até, quem sabe, até trazê-los aqui, né, quem participou, né, e tal. Mas, e a gente também colocar nessa esfera pública, porque isso aqui é um espaço público, né? Virtual, né? Nosso caminho agora, o nosso metamundo, né? É esse aqui, né? O metaverso, né? É esse aqui. Então, acho que é interessante, e agora a gente está no embaçaverso, né? Então, embaçaverso na embaçosfera, né, digital, e agora os embaixadinhos começou a comer os dígitos, né, os algoritmos, então é bem por aí. Então, o propósito desse nosso encontro é a gente fazer um registro, então a gente vai contar algumas histórias hoje aqui, né, de como
né, de como foi esse movimento, né, que foi um movimento que durou 3 anos, né, foi de 2000 a 2003, né, 2002, né, 2003 é o pretinho aí. E a gente vai deixar registrado. Então, para começar, no último eu comecei com o Nando, vou começar com o Bebeto. Bebeto, como é que foi essa coisa? Como é que foi a sua experiência? Como é que foi a embaçação para você? Cara, eu queria começar com uma leitura rápida de um texto que, para mim, traz muito da essência do que foi a embaçação, tá? É um trecho do livro A Origem da Tragédia, de Friedrich Nietzsche. Então, vamos a ele. Já no prefácio a Richard Wagner, é a arte, e não a moral, apresentada como atividade essencialmente metafísica do homem. No decurso do livro, também se reproduz, por várias vezes, a singular proposição de que a existência do mundo não se pode justificar senão como fenômeno estético. Efetivamente, no fundo de tudo quanto existe, este livro não reconhece senão um pensamento patente ou oculto de artista. O pensamento de um Deus, se quiserem, mas nesse caso, um Deus puramente artista, absolutamente liberto do que se chama escrúpulo ou moral, para quem a criação ou a destruição, o bem ou o mal, sejam manifestações do seu arbítrio indiferente e da sua onipotência, que se desembarace ao fabricar os mundos do tormento da sua plenitude e da sua plétora, que se liberte do sofrimento dos contrastes acumulados em si próprio. O mundo, a objetivação libertadora de Deus, em consumação perpétua e renovada, tal como visão eternamente mutante, eternamente diferente, de quem é portador dos sofrimentos mais atrozes, dos conflitos mais irredutíveis, dos contrastes mais perfeitos, de quem não pode emancipar-se nem libertar-se, senão na aparência. Eis a metafísica do artista. Para mim, esse texto sempre teve uma ligação direta com o que aconteceu. A forma em que a gente se portava e se importava com o presente, com o que acontecia naquele momento, para mim é essa revelação de que a gente estava num momento de revolução estética, que a gente estava colocando, concretizando esse pensamento de Deus artista. Tá? Então, para começar o nosso debate, eu trago aqui esse manifesto. Nossa, sensacional. E aí, Nando, quer comentar isso aí? Oi. Oi? Quer comentar essa introdução aí? Eu estava viajando nessa tragédia aí. É um texto muito belo, cara. Fantástico, assim. Veio muito a calhar aí para essa introdução do devir, né?
daquele fenômeno. Para mim, aquele foi um fenômeno. Né? Até agora eu não consegui entender aquilo direito, eu não consegui abarcar, embora tenha tentado muitas vezes abarcar o que aconteceu ali esteticamente, historicamente, não é algo simples, mas é um exercício altamente instigante, né? De um olhar sobre a história, porque aquilo não surgiu, foi interessante porque também não surgiu do nada, né? Aquilo vinha na década de 80, a gente vinha saindo de um Jaguaribe Carne, vinha saindo de um bocado de coisa assim estranha que pra gente na nossa, né, era altamente estranha, a gente não sabia o que era, mas ainda uma coisa muito comprometida dentro de uma cultura popular, coisa que a embaçação vazou isso aí. Eu penso que vazou essa preocupação da temática popular, né? Ela foi para uma esfera mais profundamente universalista. Eu vejo por aí que é uma continuação, uma radicalização, eu acho, daqueles movimentos que não eram movimentos fáceis, mas eram coisas mais eram talvez a entrada a meu ver, possa até estar sendo presunçoso, mas aquilo teria sido a entrada do prato principal. Era mais enraizado. Representou naquele momento. Né? A gente se alimentou de coisas que eram enraizadas para poder levitar. A gente saiu do chão. Né? Aqueles movimentos que existiram na Paraíba, eles tinham uma raiz muito aprofundada na cultura popular, nos movimentos tradicionais, digamos assim, e a gente colocou eles no nosso caldo, mas não se limitou a isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E aí, eu aproveitaria, viu? Sim, não, pode falar. Eu ainda estou aqui ainda me deliciando com essa belíssima introdução que Bebeto colocou ali, que realmente ela traduz o espírito do propósito da embaçação, que era justamente criar mundos a partir daquele mundo que era negado, né? Porque a embaçação ela ia na margem da margem, né? Era criar a partir daquilo que foi excluído, daquilo que foi jogado, que foi desprezado, que não foi visto, né? Isso em várias esferas, né? Do olhar, do contato da pessoa, né? E a embaçação conseguiu fazer uma coisa que eu acho que talvez tenha sido a coisa mais original da embaçação, não sei, talvez, foi a tal da celebração, porque ela dissolveu o palco, ela deixou a música ser dentro de você, fora, e não é mais você passivo assistindo o cara tocar ali. Inclusive Pedro Osmar falou isso para mim. Pedro Osmar, para quem nunca ouviu falar, é um grande músico, criador do movimento Jaguaribe Carne, que o Nando falou aqui. Esse movimento foi um movimento estético muito rico também na cultura paraibana. Ele é dos anos 70 para os anos 80, né? Se eu não me engano, foi isso. Ele era uma coisa antiga, né? Tinha como estrelas, né, o Pedro Osmar, o Paulo Roy e alguns Chico César, né, era do Jaguaribe Carne. E eles tinham uma produção estética muito interessante, experimental, de música tonal também, né? E eles, a gente, como o Nando falou, a gente tinha alguma coisa que estava acontecendo na Paraíba. Eu vou lá em Augusto dos Anjos, porque tinha essa atmosfera do grotesco também, né? Que está no cerne da cultura, né, paraibana. E a gente vai encontrar ali o Jaguaribe nessa atmosfera musical, que foi algo realmente também marcante na estética paraibana, né? Eu acho que dos anos 80, anos 90, pelo menos 80 e 90, eu acho que sim, né? E a embaçação vem de uma forma diferente, porque ela acontece
ela catalisou, e a celebração, a celebração, eu estou falando assim, você deve, que isso de celebração, você deve estar imaginando um ritual católico, não a celebração. Na verdade, a celebração era um acontecimento musical, era um tipo de música viva, né, que acontecia de uma forma altamente espontânea, onde um grupo de pessoas se juntavam e fazia qualquer som, com qualquer instrumento. O único critério que a gente se cuidava é que ninguém se machucasse. Descreva o cenário, para começar. O cenário era o seguinte, pronto, acho que você chegou onde eu queria chegar, viu, Roberto? Por exemplo, eu vou começar e depois vocês descrevem de vocês, tá? Eu vou começar, já que o Bebeto provocou. Era o seguinte, para falar, vou falar a procedência, né? Isso começou desde o momento em que a gente começou a desenvolver a embaçação, que ela começou pelo universo das artes visuais. Se você não conhece nada, sugiro que veja a outra live, que a gente falou mais detalhes desse aspecto do que foi embaçação, o objeto e tudo mais. Né? Tá aqui no canal, você vai procurar aqui, você vai achar aqui o link e você vai assistir, tá? Então ela digamos que foi um movimento que veio das artes visuais, e aí a gente pensou, para onde isso vai? O Nando é músico, né? Qual é a música? Eu lembro que a gente discutia aí, qual é a música, né, Nando? A gente estava fazendo uns trabalhos de performance e intervenções nas feiras livres, e eu falava para Nando, a gente ia no carro, Nando, como é que é a música disso? A gente não sabia. Mas, por ironia do destino, uma casa que eu tinha que havia recém-desocupado, tinha alugado, recém-desocupado, e essa casa ia ser meu ateliê. Então eu lembro que na inauguração a gente chamou um menino de rua, chamou um monte de gente lá. E nesse negócio lá a gente começou a fazer alguma coisa. Eu lembro que rolou até uma capoeira. Peladinho rodou uma capoeira. Lembra disso, não? Rolou uma capoeira. E a gente tá aqui no meio, isso aqui a gente não sabia. Só que depois a gente começou a fazer uns sons, né, malucos. Eu acredito que isso foi de uma forma espontânea, não sei quem começou, não sei como começou. Eu sei que a casa, a gente começou a fazê-la, decorar esse ateliê de uma forma bem dadaísta, né, com um monte de coisa, sucata, coisa pendurada. Era um lugar bem surreal, né, onde tinha um piano lá, todo quebrado, um monte de instrumentos musicais normais e também outras coisas que não eram. Então tinha coisa lá pendurada, né, tonel, né, a gente fez um jardim de sucata, o jardim era de sucata. Né? Então assim, o lugar era todo pintado assim, umas coisas bem malucas, né? Um computador em cima da casa, tinha uma bandeira. Então um universo que era muito dadaísta, muito esquisito, que a gente ia usando e ia preenchendo, era como aquela, né, uma coisa dadaísta, uma coisa infinita, porque todo dia alguém chegava com alguma marmotinha lá para botar lá, né, Bebeto? Né? Botava alguma coisa lá. E aquilo foi se montando, vai virar uma coisa caótica. Então, um determinado dia, começa uma música. Eu lembro de um transe que eu entrei lá, que eu comecei a fazer umas gritarias lá. Mas eu não sei se foi aqui, eu não sei se foi Nando, eu sei que de repente, com aqueles negócios lá, aqueles instrumentos, começou quem estava lá. E no momento não era muita gente, eu acho que eram umas 6 pessoas, eu acho, né? Por aí. Era poucas, mas aí foi aumentando, e aí as pessoas perceberam, poxa, aqui não tinha, lá nem palco tinha para dizer, olha, a gente vai tocar para vocês aqui, a gente vai fazer uma música tonal aqui para o público assistir. Inclusive era isso que Pedro Osmar falava, que uma coisa que a embaçação é diferente do Jaguaribe, é que no Jaguaribe, Carne, a gente tocava para o povo ver, e nem sempre é muito bom você ver o pessoal fazer um monte de maluquice. Às vezes não é muito legal você ouvir música tonal. Agora, você participar é uma experiência muito diferente. É outra história. Então é uma catarse. É uma coisa. Imagina os sonhos mais malucos, e ninguém estava preocupado se tinha harmonia, se não tinha harmonia, se era
era uma coisa caótica e funcionava com o caos. O motor era o caos mesmo. Era coisa. Era esse universo. Né? Era só querer. Se você estivesse lá, visse a coisa começar e quisesse participar, você já estava dentro, né? Era só se mexer, bater, escolher aonde você ia interagir, interferir, né? Então é fantástico. E não precisava nem explicar, você não precisava explicar, dar uma aula, olha, você não precisava fazer um curso de música, você chegava lá, todo mundo entendia. Ah, já entendi, já chegava lá, exatamente, Bebeto. O cara já chegava, pegava, peraí, eu não tenho nada, eu vou gritar, porque tinha gente gritando, tinha gente batendo, tinha gente fazendo com harmonia, tinha um tocando, tudo ao mesmo tempo. E era um som extremamente marginal, e como eu já falei na outra live, claro, deu polícia, né? Não tinha como. Porque a vizinhança enlouquecia com esse negócio. Imagine, ninguém queria ser um vizinho desse. Então, geralmente era à noite e ia até tarde. E até de madrugada. Então, olha, não era fácil. Não era fácil. Era um problema também, a gente reconhece, né, dos erros também, dos excessos. Isso. Então, a configuração da celebração, e Nando batizou isso de celebração. A gente chamava de embaçação também, mas Nando chegou e chamou de celebração e pegou. Todo mundo chamava de celebração. A hora da celebração. Quando tinha até festival de música com os roqueiros lá, a gente chegava lá e falava para... Olha, na hora da celebração, vocês fazem isso, depois entra a música, tinha até a coisa. Então era uma coisa já clássica, então a celebração era esse ritual musical que era, ao mesmo tempo, extremamente, eu considero, democrático, libertador, catártico, caótico, participativo, marginal também, porque você dissolvia o palco, não tinha. Você tocava para você e tocava para os outros, então era uma coisa diferente, totalmente diferente, assim, né? Onde a música estava dentro de você, estava em todo lugar, a música não estava lá no palco, né? A música estava em você, estava em todo lugar, né? Inclusive, né, tinha muito esse princípio, né, de que todo som é universal, né? Todo som é musical. Né? Uma vez que tentou funcionar, uma vez que a embaçação, que a celebração tentou funcionar dentro de um centro acadêmico com alguma plateia, a meu ver, não funcionou bem. Não funcionou, porque na hora que criou um público para assistir, ela perdeu energia. Ela perdeu ficou estranho. A embaçação era como o espaço, né? A casa era a embaçação. A celebração era o tempo. Era aquele momento onde todo mundo chegava e participava do jeito que queria, né? Então, acho que tem essa relação entre os termos, né? Para deixar mais separado o termo embaçação e o termo celebração. E outra coisa, não era só na sala que funcionava, né? Era na casa inteira. Tinha gente na sala, tinha gente na outra sala, tinha gente no quarto, no banheiro, no jardim, né? Então, em todo lugar daquela casa, a casa era praticamente um instrumento. Perfeito. A casa era um instrumento, é isso mesmo, Nando. E aquele momento era a celebração. A casa era uma instalação sonora, né? Perfeito. Tudo ali cabia. Parecia a lata do poeta, né? Quando Gilberto Gil fala que cabe. Exatamente. E uma coisa que a gente identificava era que a gente tinha esses propósitos, né, que surgiu essa coisa do musical, e o musical passou a ser, digamos, a referência da embaçação. A celebração, ela tomou conta da embaçação. Não é porque a gente até deixou de fazer as intervenções nas feiras, porque a celebração virou
o ponto central da embaçação, porque juntava todo mundo, era muito democrática, era caótica e ao mesmo tempo muito envolvente, né? Muito didática também, né? E depois veio as discussões, a gente tinha essas discussões, né, Bebeto? Da poesia, né? Da literatura, a gente queria ver como seria o teatro, né? E Bebeto era digamos, foi quem trouxe mais essa coisa da poesia para o espectro da embaçação. E eu lembro que, de uma forma, ninguém programou isso, de uma forma espontânea. Eu só digo que teve uma coisa que organizou isso, foi quando a irmã de Nando, Sênia, doou para a embaçação uma mesa que eu acho que era de um refeitório. E essa mesa, ela cabia, acho que umas 15 pessoas, 10 pessoas por aí. Então, ela organizou de uma certa forma uma espécie de pré-celebração. Não sei se vocês recordam, né? Que essa pré-celebração era essencialmente poética. Era o local onde todos se reuniam para a palavra, né? Exatamente. A gente também tinha livros espalhados, e as pessoas pegavam livros e liam trechos e se conversava, porque na hora da celebração em si não havia conversa, né? Mas aquela mesa era o local do diálogo, né? Da conversa, da poesia, da fala. E ali aconteceu saraus que foram, assim, impressionantes, porque era muita poesia improvisada também, Bebeto. Eu lembro que o Eshna fez umas poesias com a sombra da vela, as coisas bem efêmeras, né? As intervenções de Nelson são inesquecíveis também. Nelson improvisava, e Nelson trazia o aspecto regional, né, do repente, da rima. Até isso cabia do popular na embaçação, porque a embaçação flertava o tempo todo com os movimentos de vanguardas europeus, né, com neo-expressionismo, né, com dadaísmo, com esses movimentos aí, né, a música industrial, atonalismo, né, era essas, digamos, as antenas que a embaçação captava, que ela trazia para lá, e fazia uma releitura ali, trazia, se atualizava com Augusto dos Anjos, e Nelson vinha e trazia o coisa do Mangue Beat, que estava vizinhando ali, né, o Mangue Beat ali, acontecendo ali do nosso lado, e o Nelson fazia uma improvisação riquíssima, que só no oral para a gente falar disso, porque era coisa que era feita na hora e a gente não tinha gravador, tinha um gravadorzinho. Eu tenho uma gravação do Nelson guardada. Lá no SoundCloud, viu? Depois que eu mostro para vocês. Que coisa preciosa, bebê. Porque ele não cabia muito no mal feito, sim. Mas foi resguardado também. E aquela menina que era de Brasília, que chegou lá, e a gente levou ela para um sarau lá na embaçação do Tem Boquinha Não, né? Ah, sim! Patrícia, que é uma poeta. Que é uma poeta também. Aí tem 2 gravações de leituras dela. Tem gravação de Neandro. Mano, esse Bebeto, não tá vendo que esse rapaz Mas é disciplinado do que nós. Mas não chega a 10% da produção ativa. Com certeza. Perdeu-se muita coisa. Atas tinha mais de 20. Era, e o Mofo deu, tomou conta, perdeu um monte de coisa. Tinha o segundo manifesto se perdeu. Que bacana, Bebeto, ter esses pequenos registros, rapaz, porque eles são preciosos. É uma coisa, uma janela que a gente abre para aquilo ali, porque eram coisas que aconteciam de uma forma muito intensa. Porque, olha, o sarau poético né, que acontecia como pré-celebração era uma coisa muito forte. Teve dias ali de uma inspiração, tu mesmo, Bebeto.
É porque tu chegava bêbado, mas tu subia ali naquelas cadeiras ali e declamava lá. Cara, era de uma inspiração, de uma coisa teatral, assim, uma coisa inspiradora. A gente parecia que estava em outro tempo, estava em outro mundo. Eu ficava emocionado, sabe? Eu saía de mim com aquilo ali. Eu digo, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Eu não acredito que existe isso. Tinha hora que eu olhava assim, sabe? Porque era cada coisa mais incrível. Era Bebeto, era Nando, era Eshna. Aí apareciam essas meninas como olha, estou falando nessa ordem aqui, mas longe de ser uma coisa machista. Porque a gente teve intervenções incríveis da Sara também como poeta. Né? Tô falando assim de nós aqui, esses que tá me vindo na cabeça, porque eram os que estavam mais próximos, mas a gente teve produções poéticas incríveis, da Sara, né? Da Patrícia, que apareceu por lá também, apesar que ela não era uma frequentadora assídua, a Sara era frequentadora mesmo, produzia da embaçação, né? Dentre outras mulheres também que tiveram trabalhos incríveis, poéticos lá, que a gente não tem assim que ficou perdido. E muitos eu não lembro. Eu não lembro por quê. Imagina, a gente fazia isso com vinho. Né? Todo mundo naquela vibração. Né? Quer vinho, venha. Então, imagina só, porque tinha aquela coisa do Dioniso, né? Então, imagina só como é que a gente estava o tempo todo ali no pré-consciente para quase inconsciente. Aí não pode trazer para o consciente agora, meu filho, é difícil. Depois de 20 anos, meu filho, é difícil. Né? Então, então, assim, a construção da celebração era esse modelo. Eu acho que podemos destacar esse momento poético. Os sarais eram realmente, porque era muita poesia também, improvisada também. Né, coisas muito criativas, coisas muito sérias. Falas a Dionísio em Crise, né, inclusive, que é um poema que virou um clássico, né, ali da embaçação, né, que foi um poema do Bebeto. A gente tinha. E depois teve um outro evento muito importante que foi o Bebeto também, que trouxe para mim, né, Nando? Que foi o compartilhamento com outro movimento que era o Tem Boquinha Não, que foi um espaço. Né? Bebeto pode até falar desse espaço, né? Bebeto, eu estou falando muito para falar. Fica à vontade de vocês, estou falando demais. O Tem Boquinha Não era um grupo de teatro. E a gente tinha um galpão no centro que, quando não estava tendo aulas, ficava ocioso. Então, por que não aproveitar a ociosidade, né? Então, a gente, durante muitos sábados à noite, a embaçação se mudou para esse galpão e nós fazíamos celebração lá também. Detalhe, ficava nos fundos de um órgão do Exército. Um batalhão do Exército. E os soldados geralmente subiam o muro para ver o que estava acontecendo ali. A cabecinha do... E lógico, lá também nós tivemos algumas visitas da viatura da polícia, passando lá na rua e tal, mas nunca teve problema de levar ninguém, nada disso. É verdade. Porque as pessoas percebiam, os policiais percebiam na hora que aquilo era um evento artístico, né? As pessoas alegres, as pessoas... nunca vi uma briga, nunca presenciei uma briga. Nunca teve, é verdade. Nunca teve um excesso além do que o bom senso permitiria, né? Então, foi fantástico essa época também, né? A gente fazia... Durante a semana, a gente fazia na embaçação e no sábado, até para poupar um pouco os vizinhos da embaçação, a gente levava o pessoal lá para esse galpão no centro, porque no sábado tudo estava fechado. Só o que funcionava era o galpão lá do Tem Boquinha Não, com a celebração da embaçação. Então, e os soldados,
E os soldados que iam lá, De cima, né? tudo olhando lá. E teve um que ia lá, um chegou uma vez na janela lá para olhar, para ver o que era que a gente tava fazendo. Porque, imagina, lá eles acostumados com aquele silêncio do final de semana. Silêncio total, né? Ali. Imagina um monte de gente, né? Com um monte de coisa, gritando, fazendo um monte de coisa. E como se não bastasse, a gente pegava uns tambor de lixo, daqueles de metal, que saia raiando no asfalto, na frente lá do batalhão. A rua era nossa, né? A rua também era nossa. Não era só o galpão. A rua. A gente ocupava mesmo. Ocupava. Fogueira, né? Tinha fogueira. A fogueira era uma coisa. A fogueira era importante lá na embaçação e lá no Tem Boquinha não também. Né? Também era. Quando as pessoas queriam mais, digamos assim, um momento mais intimista, iam para a fogueira, né? Que era também um local de diálogo, né? Um local de declamação, né? E de fala, de diálogo. Né? Que eram as pré-celebrações. Antes da mesa, houve a fogueira, né? Houve a fogueira. Eu escutei outro dia Eita, deu uma falhadinha, Nando. Viu, Beto? Sim, pronto. Foi, tá ouvindo agora? Agora tá ouvindo. Eu escutei outro dia o Derek falando, que é um amigo nosso, lá de Campina Grande, que ele é um dos primeiros anarcopunks da Serra da Borborema, né? E ele dizendo, bicho, para o movimento punk, aquilo foi um marco, cara. Vocês não sabem nem o que foi aquilo, bicho. Aquilo foi demais para nós. Era o que a gente precisava ver e vocês chegaram e mostraram, sabe? A embaçação chegou e disse, vamos, cadê? Vamos catucar esses punk aí, mostrar como é que se faz a história. E uma coisa é que o interessante, que combinou com um momento muito interessante, a embaçação, uma coincidência ou não, é que naquele momento, a João Pessoa, na cidade de João Pessoa, a gente está falando desse tempo todo na cidade de João Pessoa, tá? Esse movimento aconteceu na cidade de João Pessoa. Naquela época, o centro histórico de João Pessoa estava revitalizado. Então tinha uma movimentação cultural muito grande. E esse espaço do Tem Boquinha Não, ele era muito próximo. Ele era ali naquela região, era só a pessoa descer um pouquinho, que estava lá, e era uma coisa muito mais radical, muito mais marginal, né, que propiciavam vários momentos de uma interação artística, estética muito forte, né, de processos criativos, como Nietzsche falou, né, de você estar criando mundos, né, de você ter essa coisa demiúrgica, né, sei lá, né? Aliás, o Nietzsche não usou essa palavra, é mais Platão, mas é mais no sentido de você estar criando mundos, porque o mundo só tem razão se for estético, e a gente ia, digamos, ordenhar essa estética dos lugares mais marginais que você pudesse imaginar, né? E de uma forma mais possível, porque o que era que dava para fazer, né? O que era que a gente tinha um mundo em conflito, né? Um mundo muito pautado num modelo econômico violento, de exclusão, de muita dor, de muita gente na pobreza, na sarjeta, e a gente queria, de alguma forma, dar um grito, a gente queria denunciar isso de alguma forma, e parece que a passação, pelo menos para mim, ela é um jeito de produzir isso de uma forma afetiva. E nesse gesto, eu acho que tem tudo a ver com o que Bebeto leu naquele texto do Nietzsche mesmo. A gente criava um outro mundo. A gente criava mundos ali. Era uma reprodução de mundos que surgia a toda hora ali, né? E que a gente ordenhava dos lugares mais abissais que você pudesse imaginar, né? E eu me lembro que também tinha um lugar muito especial lá também, que a gente fazia discussões, a gente discutia muito sobre
a crise da arte contemporânea, assim, a arte também é um objeto de discussão também. A gente normalmente é muito de arte. Vamos sentar para discutir os movimentos, qual é a estética do momento, quais são os problemas da estética daquele momento. Então a gente sentava, a gente ia lá para o telhado do Triboquenão também, que era, a gente subia uma escada, né? Rapaz, ali aconteceu cada coisa assim. Era esqueci desse detalhe. Era um negócio fora do comum ali em cima, né? Aquele teto era massa demais. A gente via o Rio Paraíba, o Rio Sanhauá, né? Era chaminé. O centro histórico era chaminé. Era chaminé. O histórico, tudo quieto, porque o local das festas no centro histórico ficava mais ou menos uns 500 metros. Isso mesmo. Né? Era um pouco distante, não era tão perto. Mas a gente conseguia saber que ali tinha uma balbúrdia, né? Mas ao redor tudo quieto, e lá onde a gente estava, um outro tipo de balbúrdia, né? Um outro tipo de manifestação. Era fantástico. Uma coisa que eu acabei de lembrar é que no meio desse tempo, a gente passou, por exemplo, pelo 11 de setembro. Nós ficamos até tarde e nós conversávamos e todos excitados demais pelo que estava acontecendo, achando que aquilo ali ia mudar o mundo. Embora não tenha mudado, mas naquele momento foi um sentimento assim de que a gente estava passando num momento histórico. Claro. Deveras importante. Né? Claro. E lamentando as mortes também, né, Bebeto? Também a gente sentiu muito que também era a possível morte do capitalismo, né? Sim. Isso é verdade. A gente tinha... Não, nós estamos comemorando as mortes. Claro. Sim, a possibilidade de renascimento. Sim. O choque que provocou aquilo tudo. E uma estética também. E a estética. Uma estética, tinha uma estética e tinha a estética também dos panelaços argentinos também, que tinha a ver com o que a gente ecoava justamente naquele momento também, né, Bebeto? Que a gente inclusive traduziu isso numa celebração, né? Sim, e as celebrações tinha sempre um tema, tinha um homenageado, né? E geralmente os homenageados eram os meninos da rua lá que a gente fazia trabalhos com ele, né? Tipo Toninho, de Valderóia, tinha vários outros, né? Meninos de rua, que a gente fazia isso não naquele contexto assistencialista, nada contra os assistencialismos das ajudas humanitárias, mas a gente ia lá com esse olhar estético, né? Com essa possibilidade, né, criativa de intervir naquilo ali, de o que a gente pode tirar desse universo e desde já alocá-lo aqui nesse quadrante da estética, né, porque existe o quadrante antropológico, histórico, né, e o estético. Essa é essa nossa... E é nesse contexto que a gente comemorou, no caso, assim, a crise do capitalismo nesse contexto, mas lamentando, obviamente, as milhares de vítimas, né, que foi aquela tragédia, e que a gente não sabia de nada também naquele momento. A gente não sabia. Não queria ser, né, Bebeto? Foi exatamente na noite do que aconteceu, né? Nós nos reunimos com uma reunião de emergência. Extraordinária. Fomos nós três beber até tarde e conversar sobre o que estava acontecendo naquele momento, né? E a grande esperança é que aquilo tivesse uma repercussão positiva em relação aos problemas. Por exemplo, as pessoas em situação de rua, que naquela época, isso são 20 anos atrás, já eram bastante proeminentes em João Pessoa, que é uma cidade relativamente pequena, né? Com certeza.
E a gente tem essa preocupação de integrar essas pessoas também no movimento, né? As contribuições delas, os fatos e a vida dessas pessoas também era importante para a gente. Com certeza, com certeza. Esses trabalhos, eu acho que eles foram muito... esses momentos, foi importante você lembrar disso, Bebeto, porque são coisas que eram muita coisa, porque, para você ter uma ideia, a embaçação acontecia toda semana. E aí, como o Bebeto falou, a gente tinha todas as noites, inclusive o carrinho dele, a placa dele lá, era conhecidinha, olha, carro tal, palio com a placa tal. Ele já tinha achado. Quando não era a gente, era Bebeto que chegava lá. E abrir, chegava várias pessoas. Tinha dia que era 20 pessoas, tinha dia que era 10, tinha dia que era 5, tinha dia que era mais, eu acho que teve celebrações aí de muita gente que eu não sei, né? Aquela mesmo que o Sandoval colocou, eu acredito que tinha, eu não sei, eram dezenas de pessoas, muitas pessoas, não sei quantas, né? Porque aquele espaço não era pequeno e ficou cheio, né? Teve dias da embaçação estar ocupada do portão até o quintal. Mais de 100 pessoas, o negócio assim. Tinha gente, né? Muita gente. E também chegou a encher lá no Temboquinho não, porque o Temboquinho não era um galpão que era um teatro com toda aquela estrutura de arquibancadas, e tinha um palco, era uma arena, né? E num lugar assim, muito especial, que a gente também fez algumas instalações lá, fez algumas coisas, algumas coisas dadaísta também, tinha esse diálogo, né? Nos dias que tinham lá, a gente pegava algumas coisas lá da sede e levava para o galpão, né? Para o galpão, exatamente. Então imagina um galpão cheio de gente, de um monte de instrumento, um monte de coisa, um monte de som, era uma coisa realmente, né? Era uma coisa que provocava muito. Um minutinho aqui que eu vou... Vai lá, Bebê. Então, assim, era uma coisa que provocava muitos afetos, muitas coisas, e era esse galpão era, digamos assim, foi o que propiciou também uma certa tranquilidade maior, porque a gente não tinha problema com o vizinho. Ele acontecia justamente nos finais de semana. Olha, era todo domingo, tinha celebração. E embaçação, né? Era todo sábado, era o sábado, é isso mesmo. E ao longo da semana tinha micro-embaçações. Micro-intervenções. Lá era chamada sede, que era, inclusive, tinha o status de Estado, Estado simbólico. Né, tinha a bandeira que é o nosso estado, tinha até Constituição, tinha leis, o negócio era uma bagunça organizada, rapaz. Tinha toda uma estrutura ali dentro, era um território simbólico, estético, que tinha um estado próprio, com as suas leis, com as suas regras. Né? Todo mundo que já viu alguma coisa nesse canal conhece já o embaçadinho, né? Então o embaçadinho estava lá na bandeira. Na bandeira, era o símbolo. O embaçadinho era o símbolo. Era o símbolo desse movimento, né? Justamente que eu estava refletindo, Roberto, o embaçadinho ser um algoritmo. Ele é um pé e um cérebro, né? Ele são dois, ele é binário. Né? E ele é um símbolo daquilo do excluído, daquilo que perdeu, daquilo que é o marginal, aquilo que é jogado, né? E ele é uma forma de reação contrária ao que ele perdeu. Ele está em busca, o embaçadinho vai reconstruindo a partir do que ele perdeu. Então ele vai comendo, ele vai se espalhando, viralizando, né? E também aquela coisa que a gente não sabe se é o cérebro que leva os pés ou se são os pés que levam o cérebro, né? Exatamente. Em todo lugar, né? E são os dois extremos, né? Porque é aquilo,
Né? A gente levou milênios para sair das quatro patas para o céu, né? Para se dirigir para o céu. Então, ele é já essa ligação direta sem o sistema digestivo, mas ele tem alguma digestão, porque ele tem uma boca, ele come, ele não tem olho, mas vê, né? Ele não tem pele, mas reage, ele não tem mão, mas faz alguma coisa, né? Então é um símbolo também muito otimista, né? Digamos, da resiliência, né? Ele é um símbolo de resiliência, né? É um símbolo de ao mesmo tempo tão carente e tão potente, né? Exatamente, tão carente e tão potente. Virando texto, né? Quer dizer, parece que ele que tem se formado nos últimos trabalhos, ele tem se formado em um alfabeto. Sim. Ele tem um ideograma, ele tem tentado se transmutar num texto, né? Numa coisa. Ele é tudo, ele tem uma onipresença. É um símbolo muito rico, sem dúvida nenhuma. Altamente móvel, é uma coisa altamente móvel. Muito, muito feliz. É uma entidade. Uma entidade. Que nos usou. Que encarnou na gente, assim, que incorporou, que a gente incorporou. É uma incorporação. A gente vive no mundo das corporações, a gente fez uma incorporação para incorporar as corporações. Nossa, toda a revolta do Embaçadinho colou na gente, toda a potência dele transmitia para nós a possibilidade de fazer as coisas, né? Foi um momento, a embaçação foi um momento muito mágico. É uma coisa, a gente lembra dos fatos, de alguns fatos. Alguns, Mas, sinceramente, é uma coisa indescritível como emoção, né? Não tem como transformar isso em palavras. E, às vezes, vem aquela nostalgia, claro, né? Aquela vontade de fazer de novo, de estar de novo com as pessoas e estar agindo, né? Porque era um momento de ação sem igual, né? Hoje em dia nós estamos muito passivos, eu pelo menos, né? Em relação a muitos assuntos, muitas coisas, e ainda guarda essa possibilidade, né? Tudo que aconteceu ainda está imanente na gente como possibilidade de fazer mais coisas, de continuar construindo, né? De continuar esse processo estético que é a vida, que é a nossa vida, por assim dizer. E eu penso também, viu, Bebeto, na possibilidade também de futuras gerações também querer continuar esse trabalho. Eu acho que a gente tem essa obrigação de deixar registrado, porque a partir do que a gente está falando, pode servir de alguma inspiração para alguém que queira continuar isso, porque, queira ou quer não, a embaçação, ela não combinava com o palco, mas ela combina e ela pode acontecer de várias formas. Não precisa ser especificamente a gente, né? Não precisa ser especificamente nós, né? Ela não é nossa, ela é da nossa espécie humana, da espécie, né? Então, assim, de repente... Você fica pensando... Sim, pode falar, Nuno. Você fica pensando se gerações futuras farão ou serão feitas por ela, né? Porque me parece que ela é que incorpora, ela é que tem uma mística que parece uma mística mesmo, não é possível. Porque as coisas davam certo de um jeito
e eram coerentes de um jeito, dentro daqueles quadros caóticos, que você não acreditava como é que aquilo podia dar tão certo, né? E por um tempo determinado, porque depois também não deu mais. Mas eu acho importante, em algum momento, a gente dar um exemplo. Porque a gente falando não é tão fácil de visualizar. Mas se a gente gravasse uma e deixasse registrado, aí eu acho que seria mais fácil reproduzir futuramente como um exemplo, né? Lógico que eu tenho escritos, eu tenho poesias altamente, digamos, direcionadas à embaçação, né? Depois a gente pode colocar aí nos aqui embaixo, não sei como é que o pessoal fala. Aqui no. Eu vou deixar o link de algumas poesias que eu fiz, tanto na época quanto bem depois, em momentos de nostalgia, em que como eu queria estar numa embaçação, numa celebração agora, né? Mas eu acho que se a gente puder fazer uma de exemplo, vai ser, perfeito. Então a gente vai ter que se encontrar. Com certeza. Eu não vejo um melhor lugar para isso do que o sítio de Neander. Eu já me peguei, viu, Bebeto? Quando eu estava pensando na possibilidade da gente fazer um documentário, eu planejava da gente fazer, de convidar os embaçados para um encontro, e eu planejava a gente também ir lá hoje no Nazareno, passar lá em frente, para ver como é que ele está hoje, que está totalmente diferente. Passar em frente do Tem Boquinha Não, que hoje é uma oficina, né? A casa mudou tudo, né? A gente fazia essa contextualização do antes e o depois, e a embaçação também com a gente já mais velho, mais maduro, mais, né? É outro momento, assim, né? Eu acho que é muito interessante, eu já super topo, eu acho que isso é super providencial, eu acho que a gente pode ser lá em Ibiara, e pode ser também de uma pessoa também, em alguns lugares também. Você vai ter que ir. Eu tenho que ir, eu sonho ainda, só que é lá em Alto Paraíso. Essa demonstração é extremamente necessária. Vamos pensar nisso. Estou para ficar toda registrada, altamente registrada, altamente documentada. Exatamente. Aí a gente pode sossegar. Aí a gente pode sossegar, porque esse vazio, essa lacuna que existe, documental, deixa o cara meio suspenso, assim, sabe? Eu concordo com o Bebeto. Eu concordo com o Bebeto, que a coisa precisa acontecer de uma forma, de uma coisa que fique na história mesmo, sabe? A gente fazer uma grande celebração, assim, né? Uma grande síntese. Uhum. Uma grande síntese. E de repente podia chamar as pessoas que de repente tiverem juntas, que puderem, né? Porque de repente pode ter algumas pessoas. Eu acho que o Joaquim ainda mora em João Pessoa, né? Se eu não me engano. É professor em Campina Grande, se eu não me engano. Pois é, pertinho, né? De repente o Amador Ribeiro. Tem Baby, né? Nelson, as meninas lá, Keila. Keila. Né? Sim, Keila, como é que eu esqueço da Keila, rapaz? Ela produzia pra caramba, cara. Keila, nossa senhora, é uma menina fantástica, né? Keila, quer dizer, quem de repente estiver por lá, o Derek que está em Campinas, de repente a gente pode juntar essa galera e a gente e os novos, né? Usa as redes sociais, Charles. Eshna tá longe. Eshna tá longe, eu acho que ele ainda tá na Europa. Quem a gente conseguir contactar,
pelo menos para convidar, eu acho necessário. Acho necessário. Eu acho que é um registro super precioso, viu, Bebeto? Vívido, né? Que não fica só no oral, né? Até porque era uma coisa muito prática. 2 horas daqui. Eles não estão. Moram aí perto, é? Moram onde, João e Fernanda? Moram onde? A 2 horas de onde eu estou. Ah, tá, pertinho. Aqui. Ah, legal. Bom, olha só, essas pessoas que a gente está falando são pessoas que frequentaram a embaçação, né, que participaram desse mais próximas, né? Agora, é claro que aparecia gente lá que a gente não sabia nem o nome, sabia nem. Aparecia lá, Nando até falou, de repente tinha até um policial infiltrado, a gente não sabia, não é? Porque... digamos que esses eram os mais frequentes, né? Esses eram os mais frequentes, porque eram muitas pessoas, a gente não tem esse controle todo, né? Então, por isso que é importante a gente marcar para a gente fazer esse encontro, né? Além desse registro que a gente está fazendo aqui, que eu já acho importante, né? A gente já lembrou de coisas aqui que ficaram perdidas, né? Assim, mas que a gente recuperou, né? Um pouco dessa experiência, né? Estética, né? Que aconteceu, né? Na arte paraibana dos anos 2000, né? 2000 a 2003, né? Período. E eu soube que sim, não falou que talvez o Ricardo Peixoto tenha alguma coisa, porque a gente fez uma celebração numa exposição, né? Foi numa exposição sua, lá no não, foi da agência Ensaio. Foi de fotografias. Foi. No NAC, né? No NAC. Que é o núcleo. Então, núcleo de arte. Vizinho ao teatro. Exatamente. Núcleo de arte contemporânea de João Pessoa, né, da Paraíba. E lá teve uma exposição de uma agência de fotógrafos, uma exposição de fotógrafos. E nós fomos convidados a fazer uma celebração, né, fora do ambiente da embaçação. Teve uma na universidade também, né? E foi muito fantástica aquela a lona cobrindo. Isso mesmo. E um monte de como é que eu chamo? Um monte de tralha em cima da lona. E aí uma pessoa começou a bater, de repente estava todo mundo já batendo em alguma coisa. Foi muito fantástico, viu? Muito fantástico. E talvez, não lembrou, Bebeto, que pode ser que aí tenha, porque é uma exposição de fotógrafos. Então, registro, talvez haja registro fotográfico também deve ter alguma. Né? E quem sabe tem até alguma coisa filmada mesmo. Pode ser até que tenha. Eu vou ver se eu contato se eu acho alguma coisa de Ricardo Peixoto, né? Ricardo Peixoto é o canal. É o canal. Ele talvez tenha alguma coisa. Bem lembrado. Né? E serve aqui para o nosso arquivo, né? Ele deve ter um arquivo enorme. Deve ter. Vocês já leram o manifesto aqui no canal? Já, na última. Muito bem. E você quer ler o manifesto? Quer ler alguma coisa? Algum poema? Declamar alguma coisa, Bebeto? Fica à vontade. Viu? Eu tenho um poema que eu gosto muito dele. O título é Embaçação. Eu vou querer ler para ver se vocês associam com alguma coisa que vocês conheceram. Então, vou lá. Preciso muito comprar um gravador e estar perto do piano velho, dedilhar suas vísceras, soprar meus dedos nas teclas quebradas, fatalizar os pedais nos dedos dos pés, nus, frieza hiperalterna, tato,
ferocidade nervosa, terminação próxima ao contato, eficácia de um sistema comprovado pela usagem, calibrar pneuma, carregar na ternura e ter pelo menos um coração tranquilo, quiçá mais de um, pois é órgão muitíssimo ocupado, como os homens de Assis e as aves. Quisera perder-me numa quimera de tempo, que me esquecesse de vez, e quando lembrasse, enrubescesse onde estivesse, sem medo de um momento de felicidade proibida. Fugacidade condenada e retorcida, querida morta pelo Papa e pelo Bispo, cidade que não dorme do sábado para o domingo. Quisera me repetir, mas digo de novo, a felicidade é só um acontecimento, que termina, como todo acontecer determinado. É isso aí. Que show, Bebeto! Isso me traz felicidade. Rapaz, Embaçação, né? Era isso que acontecia, cara, naquela mesa ali, naquele... Era disso aí, meu filho, pra mais, meu filho. Olha, daí você sente. E imagina, isso é Bebeto sóbrio. Imagina o Bebeto. Rapaz! Então era um negócio assim, que transportava a gente. E esse poema, nossa, é um retrato. Ele traduz, outro manifesto. Né, porque ele é muito. Né, a cidade não dormia do sábado para o domingo. Porra, é a cara da gente. A cara da embaçação. Então, assim, era um negócio, realmente, era disso aí. Então, Bebeto lia um desses, aí daqui a pouco vinha Eshna, depois vinha Nando, depois vinha eu, Keila, Sara. Essas meninas fazem umas produções também muito ricas, assim, coisas fantásticas, que inclusive a gente pode até chamar essas meninas, porque eu digo até porque a gente não tem mais contato com elas, eu não as vi há 20 anos, né? Então, assim, por isso que eu coloco assim, esse espaço, esse intervalo, mas que a produção e a participação dessas meninas foram fantásticas, né? Dessas mulheres, hoje, né? Hoje, viu, Kleber? Hoje tem uma demanda, tem uma galera que tá, eu sinto que está só esperando a oportunidade de participar, sabe? Tem uma galera sedenta hoje, sabe? Uma meninada, uma moçada nova, capaz de muita coisa, sabe? Com certeza. Nós ficaríamos impressionados se um elenco novo se apresentasse nessa próxima embaçação. Eu tenho certeza que vai ter muita gente nova. Com certeza. Com certeza. Gente na idade da gente, que a gente tinha na época. Os bebezinhos lá. Agora a voz da experiência, rapaz. E é uma geração um tanto sedenta, sabe? Claro. Um tanto sedenta, porque não existe mais um espaço como aquele. Com certeza. Não existe. Bebeto, e agora justamente no momento em que a gente vê a extrema-direita, né, o que a gente pode chamar de alguma forma estruturas com elementos fortes que têm eco com o neofascismo, coisas pesadas que estão acontecendo. Um mundo digital, um mundo binário, que está tornando as pessoas cada vez mais anestesiadas, mais extremistas, onde só vê um polo, é uma coisa binária, só vê uma coisa ou outra, ou eu contra eles, não tem mediação, não tem uma coisa, inclusive fugindo das marginais, dos aspectos marginais, né, indo contra um processo, né? Então acho que a embaçação como se uma fonte de alto, né, que nasce nesse pântano, né? Eu acho que ela é importante, eu acho que isso que o Mano falou é muito importante porque
talvez esse pessoal está querendo soltar muita coisa, né? Foi o que Estelina falou hoje, né? A embaçação é uma coisa de extrema atualidade, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo de reconfigurações, de esgotamentos, de renovação, de gente precisando vomitar aquilo que já não pode mais ficar suprimido. Eu acho que a gente, inclusive, estamos nessa relembração aqui por essa necessidade do tempo. Por essa necessidade. Exatamente. Nós não escolhemos estar aqui simplesmente porque estávamos com saudade um do outro, não, que isso não vai terminar nunca, essa saudade. Mas assim, a necessidade de falar sobre esse assunto é gritante, né? Na contemporaneidade. É verdade, Dani. Eu posso ler mais uma? Oxe, mas é claro. Deve. Se chama Celebração Atualizada. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora. Tá? Então, vamos lá. Se não me engano, passaram-se 10 anos. Queríamos mudar o mundo, ainda queremos. Uníamos mentes disformes de qualquer sexo para não frustrar a tentativa. Pessoas mortas revivendo em frente a nós. Era o elixir de que precisavam, o exemplo, a última cadeia soltando-se com gritos. As ânsias de sexo e loucura, as manhãs. Continuamos os mesmos, mas as pessoas hoje são diferentes. Não as conhecemos mais. Não nos buscam, totalmente embotadas. Não nos oferecemos, exclusivamente atentos. Pode ser medo, pode ser cansaço. O mundo não mudou com tanta interferência. Não nos expomos. Pais ou não, preferimos o tédio seguro, a agenda repleta, sem hora. Ainda queremos mudar as pessoas. O mundo, mais uma década, é tempo suficiente para esquecermos as palavras e os gritos. Temos que atualizar a celebração. É isso. Aê, Betuca! Que massa! O fogo tá acendendo. Olha, tá o fogo. Lembra que a gente começava com um gravetozinho, né? Ali, pra fazer a fogueira? Tá acendendo. O bicho trouxe uma lenha grossa agora. Uma lenha grossa. Ei, então a gente uma figura importantíssima que a gente não falou ainda hoje. Juan Miró. Juan Miró, o guardião da casa. É o guardião. Participava até das músicas. Numa dessas gravações aí tem os latidos dele. Rapaz. Miró era um cachorro, tá? Era um Doberman maluco. Que não cuidava nada da embaçação. O povo já pegar goiaba lá. Tinha uma goiaba lá. Quem tinha medo de Doberman, aí a experiência de você superar o medo de um Doberman era chegar perto de Miró, ele era bobo demais. Eu só me lembro, só um parênteses, eu só me lembro que a gente tirava pau ímpar para ver quem ia prender Miró, para a gente abrir o portão para botar o carro para dentro, ou para tirar o carro, porque ele sujava a gente todinho. Era pau ímpar, meu bem, porque ninguém queria não. Ele botava as patas aqui, velho. Ele era grandão demais. Nossa. Ele botava as patas aqui e a gente tinha que se segurar para não cair. E melava tudo, era uma bagunça.
É muito fofo. Uma figura. Uma figura. É uma personagem importante na embaçação. E ele chegou bem pequenininho ali, rapaz. Foi. Ele foi criado ali. Eu não sei nem como era o juiz de Miró. Ele foi criado ali, bicho. E ele acompanhava, viu? Quando a música começava lá dentro, ele acompanhava lá, harmonicamente, tinha as pausas e tal. Miró era fantástico. Ah, vai ter uma foto sua com ele no braço, sabia? Parece. Eu acho que tem uma foto. Parece que tem uma foto. Eu vou editar isso aqui e vou botar algumas fotos. Eu acho que tem uma foto que é tua com ele, eu acho. Se eu não tenho enganado, é tu e Miró. Massa demais. Ei, então assim, eu acho que a gente já vai 1h21, a gente pode fechar essa de hoje, né? E a gente pode agendar esse encontro, né? Ao vivo, porque eu acho que tem que ser ao vivo. Esse não pode ser virtual, não. Acho que tem que ser, né? Eu acho que tem que ser aí no espaço do Nando. E, de repente, eu indo em João Pessoa, Bebeto, ele mora em João Pessoa atualmente. Cidade linda, maravilhosa, cidade que eu gosto, cidade do coração. E Nando, ele realizou o sonho dele, que era morar realmente num lugar especial, em contato com a natureza. Ele mora numa chácara, né? Um sítio, né? Uma fazenda, sei lá, uma coisa assim, né? Eu não sei a classificação, não. É um lugar muito... A classificação é Alto Sertão da Paraíba. Alto Sertão da Paraíba, nossa. Sertão profundo. Sertão profundo, e agora é bonito demais as fotos que o Nando mostra, é um lugar muito especial, viu? É um lugar que eu ainda não conheço, não tive a oportunidade, mas eu quero conhecê-lo. E a gente pode fazer a celebração aí mesmo, né, nesse lugar tão especial. Tem pessoas aqui esperando por vocês, inclusive. Pronto. Oxi, demorou. Só na propaganda, né, Nandinho? É só na propaganda. Ah, velho, deixa comigo. E olha, é capaz de ir uma caravana aqui de João Pessoa. Viu? É isso que eu A gente pode fretar uma van, né? Uma van, né? A ideia é mais ou menos essa. Leva uma galera, é isso mesmo. Vamos planejar, de repente, em janeiro do próximo ano, né? Eu vou encerrar isso aqui, eu vou encerrar o ao vivo, e a gente bate só mais um papinho pra gente fechar aqui. Combinado? Então, olha, eu quero agradecer você profundamente, né, por ter a paciência de compartilhar essa coisa tão pessoal, tão intimista, mas que eu digo que o propósito desse trabalho não se restringe a nós, é um trabalho pela espécie humana, no que tange ao aspecto estético. Como o Bebeto bem trouxe aquela frase do Nietzsche, né, que o mundo só tem sentido com a estética. O mundo é uma obra, é só a arte. O mundo é arte. Viver é arte. Viver é arte. Não tem jeito. Né? Como dizia Heidegger também, o cuidado. Nada sobrevive sem um cuidado. Né? E a embaçação era o cuidado marginal. Né? A gente ia resgatar, precisava de um cuidado. A celebração era um cuidado também com a estética perdida. Né? Então, acho que é muito essa coisa importante que está no nosso cerne instintivo, está no nosso cerne biológico, né? Está em instâncias, nos nossos aspectos mais animais, né? Eu acho que é isso aí. Então, olha, agradeço profundamente. Eu vou editar isso aqui, tá? E a gente vai se falando. Então, vou encerrar aqui ao vivo. Valeu. Bom, temos aí umas fotos, as poucas fotos que a gente tem do movimento Embaçação. Essa aqui é uma foto de uma intervenção, foi uma exposição. A gente transformou o antigo Hotel Nazareno numa espécie de uma grande instalação, né? Transformamos ele além de ter uma ocupação de pinturas, né? Um dos espaços lá se transformou numa espécie de galeria, mas a gente transformou cada pavimento, cada sala, como se fosse uma grande instalação de artistas anônimos, né? Então a gente deu títulos para
cada sala. Infelizmente a gente não tem. Eu lembro que a gente fotografou, né, os títulos, né, das salas, mas infelizmente a gente não tem mais, né? E inclusive foi um evento lá bem importante, né? A gente tem poucos registros, né, infelizmente, né? Mas esses aqui são pequenos detalhes das fotos que foram tiradas pelo, né, o artista plástico também, Sandoval Fagundes, ele e a sua e a Fabiana também foi uma pessoa que é jornalista também, que fez um trabalho muito interessante de fotografias nesse momento também, né? Até onde eu sei, acho que ela também tirou fotografias e participou, né, dessa intervenção. Aqui são pequenos detalhes, né, de algumas das nossas intervenções em feiras populares, né, da embaçação. A gente colocava esse objeto, né, aquele que está de costas ali é o Nando, ali com a camisa listrada para baixo. A gente não tem muita foto, a gente tem pouca coisa, né, inclusive do Nando. O Nando quase nunca aparece, quando aparece de costas. E essas fotos vocês veem que tem bastante precárias, porque era uma máquina muito simples, né? E aí você vê que era um objeto que a gente colocava lá e provocava uma série de reações, né? Porque era um ambiente totalmente diferente, né? É um objeto fictício, mas que recuperava, né, algum elemento real, trágico, né, que estava ali, né? Então isso provocava muitos afetos, né? A gente tinha muita conversa. E esse senhor que estava passando aí é o senhor Mozinho, um senhor que ficou conhecido por nós. Ele sempre falava muitas coisas da embaçação. A gente criou um elo, então era um personagem que inclusive é citado no manifesto, né? Então isso eram várias feiras, né? Tinha momentos que ficava assim, muitas pessoas olhando, né? A gente tirou as fotos assim, muito amadoras, assim, sem pegar muitos ângulos assim, interessantes, né? E aqui estão as fotos também dos espaços, né? Da forma como eram, né, antes e como ficou depois, né? Então aqui você vê a foto do Hotel Nazareno, né, nesse momento, e a foto atual dele, né? Aqui a gente tem um pequeno detalhe da sede, né, da embaçação, né? Esse aqui era um momento dela, né? Porque era uma espécie de objeto dadaísta. Ela foi se desconfigurando, né? Claro que a base principal ela se manteve mais internamente, e aí nessa fachada a gente acrescentava muita coisa. Ainda aí dá para ver algum detalhe do antigo jardim, mas esse jardim foi ficando mais sucata, tinha mais elementos, né? Lá dentro a coisa tinha uma mesa grande, e nessa mesa a mesa eu acho que era uma mesa para 12 pessoas, e ficava muita gente ao redor, gente sentada, gente em pé. Então essa casa ficava cheia, né? E a gente ali fazia os sarais embaçados. Tinha coisas incríveis que são até difíceis de descrever, poesias de muita inspiração, das mais diversas. E isso geralmente aquecia a celebração, que era o momento que a gente se juntava de uma forma muito catártica, todo mundo. Os objetos que iam compondo essa casa, né, lá dentro eram objetos que era muita sucata, e eram objetos que produziam sons, né? Então daí você percebe aí que não era nada fácil para a vizinhança, né? Realmente era um desafio muito grande. Por isso que a gente foi, né, para o espaço Temboquinha Não, que como vocês veem, né, um espaço era grande, né? A gente está vendo assim, mas ele era grande. Por dentro era uma coisa assim, né, que a gente não vê os detalhes, né? Mas era grande assim, e lá a gente tinha liberdade, cabia mais gente, ia mais gente. É claro que lá não era cheio, não enchia tanto quanto a nossa sede lá, porque lá também era o espaço do teatro, né? Então assim, não podia também ocupar os espaços lá que
que seriam utilizados, né, no processo de, né, das peças, dos ensaios e tudo mais, né? Mas assim propiciava muito mais elementos, né? Muito mais situações que enriquecia muito o nosso repertório criativo, né? Tudo que passava ali, né? Até o pessoal do batalhão ali da polícia, né? Era interessante, a polícia passava lá, toda vez que eles vinham numa velocidade, mas quando chegavam na frente eles diminuíam. Era interessante. Até isso era objeto artístico, até isso era intervenção, até a polícia era incorporada. Eu acho que se misturava, claro, as questões da segurança, obviamente, não é? Porque, poxa, é uma coisa estranha, não sabia o que era aquilo, né? Imagino que manifestava para os policiais, mas ao mesmo tempo acho que tinha a curiosidade, né? De saber do que se tratava, porque era muito estranho, né? Enfim, e aí a gente agregava muita gente. Muita gente, o que você pergunta muita gente? Às vezes, olha, deve ter chegado a centenas de pessoas, né? A gente não tem essa matemática, né? Mas não era toda a sessão que chegava a isso, não. Geralmente era dezenas, tá, de pessoas, né, que aparecia aí e que assim, era mais, de uma certa forma, era mais fácil de você ver, de acomodar mais gente, porque era maior. Na sede, né, na casa lá, né, que a gente chamava sede, que era um estado, né, estado carne, né, tinha vários nomes, né, era um estado simbólico, obviamente. Além de ser uma casa bem menor, né, tinha também essa coisa mas a casa era toda, a casa tinha acho que 2 quartos, né, e esses quartos, a cozinha, tudo isso era ocupado, era tudo uma coisa, né, uma coisa assim, um objeto dadaísta, né, era tudo, né, todo canto tinha uma coisa lá que se misturava com as minhas pinturas, as pinturas do Tiago Fi também, que era um garoto de rua também, que deixava os quadros lá também. Então era uma espécie de galeria. Então lá não cabia muita gente, porque além dos objetos, da sucata, era muito objeto de cabeça para baixo, figura que a gente criava, né, escultura de metal, um monte de coisa que a gente inventava lá, cavalete, né, então era misturado assim. Então quando as pessoas, então não cabia muita gente, logo enchia de gente, né, mas acontecia coisas lindas e na frente sempre tinha uma fogueira que a gente preparava. Então isso aí, essa imagem é uma das imagens, passou por várias, né? Essa bandeira depois ficou ali no lugar onde está aquilo ali era um computador da época, né? Era um monitor quebrado, enfim. Depois a bandeira ficou lá, essa bandeira, o objeto parece que quase quebrou lá o negócio da sustentação do telhado, aí foi um monte de coisa. Então fica aí, né, para contextualizar um pouco, né, de registrar um pouco do que a gente registrou fotograficamente e do que a gente lembra, né, do que foi esse movimento. Eu penso que seja importante registrar o que foi acontecido, né, o que aconteceu, né, no início desse século.